Muito bem. Eu vou convidar a todos a abrirem as suas Bíblias lá em Lucas 5, 17 a 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, verso 17 até o verso 26. O Nelson deve estar pensando assim, mas de novo, estudamos semana passada? Outra aplicação, né? Não, é que eu não deu tempo de preparar, eu vou repetir. Ok. Esse texto ele fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Vamos orar mais uma vez? Pai, abençoe a tua palavra em nossos corações agora, Pai. Fale conosco, fala com cada um de nós. E que o teu Santo Espírito esteja, Pai, aplicando a tua palavra em nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, no estudo passado, que foi lá na casa do Luiz, nós falamos desse texto, mas pegando a parte, né, a ideia do perdão. E uma das perguntas que a gente, né, uma das perguntas de hoje para vocês é o seguinte, né? Qual que é mais importante? O milagre ou o autor do milagre? Então, semana passada nós vimos sobre isso, né? Que o texto tem a preocupação de usar o milagre. O milagre não é a coisa mais importante do texto, mas ele dá ênfase para que Jesus pudesse mostrar a sua identidade. Quem é ele? É aquele que perdoa os pecados. E aí a gente vê, né, que o mais importante não é a cura física, mas o mais importante era a cura da alma. Então, nós vimos sobre a questão da identidade de Jesus
que ele, né, é o Filho do Homem que veio para perdoar os pecados através do seu sofrimento, através da cruz. Hoje nós vamos enfatizar a ideia da fé, que aparece no texto, né, no verso 20. E olhando para a fé salvadora. Né, por isso que nós começamos no início, né, na nossa liturgia, lendo o texto sobre a fé. Mas só para a gente entender o que estava acontecendo, essa reunião aqui, lá em Cafarnaum, dentro de uma casa, né, muitas vezes a Bíblia fala que era a casa onde Jesus morava. Algumas pessoas diziam que era a casa da sogra de Pedro, aonde Jesus ficava, onde ele parava lá, né? Mas acontece que Jesus está dentro de uma casa e nesse momento, né, tinha uma reunião especial ali. Uma reunião diferente. Sabe por que é uma reunião diferente? Quem são as pessoas que vieram para ouvir Jesus? Quem é que estava lá dentro da casa? A Bíblia fala que eram os fariseus, né, e os mestres da lei, que vieram de todos os lugares. Parece assim que foi uma reunião meio assim reservada, onde vieram os doutores da lei, vieram os fariseus, né, para ouvir Jesus, e a multidão então ficaram meio de fora, né? Porque geralmente acontecia isso, né? Um seminário ali. Mas o interessante que chama atenção que essas pessoas que estavam dentro da casa eram pessoas que não tinham a verdadeira fé em Cristo como Senhor e Salvador. Eles não criam que Jesus era o Senhor e Salvador. Eles não criam na salvação através daquele homem que estava ensinando. Então podemos dizer que dentro daquela casa, a maioria das pessoas que estavam ali não acreditava que Jesus ele era o Messias. Mas aí o que acontece na história? Veio na presença deles 5 homens, 4 carregando e um que estava no leito, que era um paralítico. E esses homens que eram rejeitados, só para a gente entender, na visão dos judeus, na visão dos fariseus e doutores da lei, na visão judaica, as doenças, a morte, as enfermidades, ele era tido como uma punição de Deus. Era visto como um castigo direto de Deus por uma desobediência à lei, pela pessoa estar vivendo errado. Então, quando uma pessoa tinha uma doença, principalmente, né, essas doenças que não tinha cura, eles entendiam que essa pessoa ela foi amaldiçoada por causa do pecado. E Deus estava punindo quem? A pessoa e a família da pessoa. E aí, para os fariseus e os doutores da lei, geralmente essas pessoas não podiam entrar no templo e também eles não gostavam muito que essas pessoas estivessem no meio deles. Por quê? Porque eles eram amaldiçoados. E os fariseus e os doutores da lei eram os abençoados. Viram a diferença aí, né? E como eles achavam que a doença era uma consequência direta, né, da punição de Deus para quem tinha uma vida torta, e eles não se misturavam com essas pessoas, então essas pessoas não seriam bem-vindos, nem no templo, e muito menos na presença deles. Só que esses homens não acreditavam em Jesus. Mas esses doutores da lei, né? Mas aqueles que estavam trazendo o paralítico, juntamente com o paralítico, eles vieram por quê? Porque eles acreditavam no poder de Jesus. Né? Nós vimos semana passada uma coisa interessante que a gente nunca para pensar quando a Bíblia diz, né, que o poder de Deus estava sobre Jesus.
Já tinha pensado nisso, José? O poder de Deus estava sobre Jesus para curar, né? E aí, estava lá. E de repente esses homens são trazidos por Deus até o Senhor Jesus Cristo. E interessante, amados, se a doença ela era uma maldição, ela era uma punição de Deus, a cura da doença, ela era exigido duas coisas para que houvesse uma cura de algo que é uma punição, de algo que é uma maldição, de algo que é um castigo. Quais são as duas coisas? A primeira coisa era exigida do pecador, né, do enfermo, na visão judaica. Qual era? Arrependimento dos seus pecados. Eles tinham que se arrepender dos seus pecados. E a segunda coisa qual que era? O perdão vinda de Deus, vinda do Senhor. Então precisava dessas duas coisas. A pessoa precisava se arrepender totalmente dos seus pecados, reconhecer os seus pecados e logo em seguida Deus então tirava o castigo, tirava a maldição. Mas essa é a visão dos judeus, certo? E aí então precisaria acontecer essas duas coisas. Então, nesse caso, o perdão, Jesus perdoar alguém e declarar: estão perdoados os teus pecados, isso apontava para Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse caso aqui, o paralítico estava em pecado mesmo. Era fruto do pecado. Deu uma coincidência aí, né? Deu uma coincidência aí que aquela paralisia ela veio em consequências de pecados mesmo, né? Então exigiu o que mesmo? Arrependimento do pecador e o perdão vinda de Deus através do sacrifício do Cordeiro, através de Jesus. E aí, irmãos, né? Diferente dos religiosos, que eles não acreditavam que Jesus era o Messias, esses homens, que a Bíblia não cita os nomes, né, que eram rejeitados, que eram desprezados, eles tiveram a fé salvadora. Eles creram em Jesus. Mas uma fé, não só uma fé para milagres, mas uma fé verdadeira, né? A fé salvadora em Jesus Cristo. E essa fé, irmãos, ela aparece, né? A fé aqui é apresentada como pistis, né? E essa fé quer dizer o seguinte: ela quer dizer assim, né? Uma pessoa que tem uma convicção da verdade de algo. Quando eles trouxeram, eles tinham convicção da verdade de algo. Qual era a convicção que eles tinham? Que Jesus era Deus e que o perdão seria dado. Né? Outra coisa, essa palavra piscis, ela tem a ideia também de convicção, uma convicção relacional, né? Do relacionamento entre Deus e o homem. Então a ideia é o seguinte, né? Aquela fé que coloca a pessoa diante de Deus por meio de um mediador, por meio de um sacrifício. Então veja que ele estava olhando além do milagre, ele estava olhando para onde? Ele estava olhando para o autor do milagre. Outra coisa que essa palavra fé, ela tem a ideia de tem a ver com a cura da alma mais do que a cura física. Então essa fé, ela olha além da cura física. Ela olha para os benefícios do sangue do Cordeiro. Por isso, dentro da visão judaica, e eles provavelmente eram judeus,
talvez eles tinham essa ideia. Puxa vida, o rapaz que nós estamos levando para ser curado, ele é uma pessoa que está recebendo castigo, que está sendo punido, que está sendo, né, amaldiçoado. Então, na visão deles, o paralítico precisava muito mais do que uma cura física. Nós que olhamos para o texto e vemos só uma cura física. Então, provavelmente, eles estavam buscando o quê? O perdão dos pecados. Porque ele se reconhecia, se eles são judeus, eles tinham essa visão de que aquela situação era uma situação de maldição, de punição. Então, chegar na presença de Jesus era mais do que buscar um milagre. Era buscar a salvação, o perdão dos pecados. E olha que interessante. Mas aí, irmãos, vamos, né, ver um pouquinho dessa fé salvadora. Primeira coisa, né, a fé salvadora, que ela vê além dos milagres, ela vê os benefícios, né, do sangue de Jesus. Vamos lá? No verso 18. Primeira coisa, essa fé, ela é uma fé, a fé salvadora, ela é uma fé objetiva. Verso 18. Por que verso 18? Por que é objetiva? Qual era o objetivo deles? Na frente de Jesus. Aos pés de Jesus. Parar para pensar nisso? Eles não se contentavam de esperar, né, terminar a reunião, chamar Jesus. Não, eles queriam levar aos pés de Jesus. Né? Como se dissesse assim, Jesus, você não vai ter escapatória. É urgente. Né? Então, é uma fé objetiva. Ela tem um objetivo. Qual era o objetivo? Colocar a pessoa aos pés de Jesus. Lembrando que não é só cura física que eles estão buscando. Eles estão buscando mais. Outra coisa, né? Essa fé é uma fé centrada. Ainda no verso 18. Por quê? Não bastava apenas levar aonde Jesus estava. Tinha que ser colocado diante de Jesus, nos pés de Jesus. Ela era uma fé centrada. A ideia é, nós não queremos né, que apenas que Jesus esteja... Não, nós queremos que ele esteja aos pés de Jesus. É lá que nós vamos colocar ele. Olha só. Outra coisa, essa fé, ela é uma fé determinada. Ainda no verso 18, uma fé determinada. Por que uma fé determinada? Porque eles não vão se acovardar diante, né, dos religiosos. Por exemplo, os fariseus e os doutores da lei não iam se sentir à vontade com aquele paralítico e aqueles que levaram o paralítico perto deles. Então, provavelmente, eles não queriam essa pessoa ali, porque eles iriam, né, com preconceito, olhar para aquelas pessoas como amaldiçoado. Agora eu pergunto para vocês, eles se importaram com isso? Eles se importaram com a visão dos doutores da lei? O que eles fizeram? Não estamos nem aí, nós vamos colocar o doente nos pés de Jesus, não importa quem esteja lá. Né? Vencendo o quê? A barreira do preconceito, vencendo a barreira de tudo. Então, essa é uma fé determinada. É aquela fé que diz assim, não importa quem esteja lá, o nosso objetivo é colocar aos pés de Jesus. Ali está o perdão. Claro que o perdão está no sangue de Jesus, mas ali, né, é o lugar dele. Os fariseus não vão gostar, os líderes religiosos não vão gostar, mas não importa. O que importa é Jesus declarar a sua bênção, o seu perdão. Outra coisa, essa fé, né, é uma fé ativa, é uma fé em ação. Por que é uma fé ativa, uma fé em ação? Porque quando eles foram levar,
os fariseus e os doutores estavam dentro da casa, mas fora da casa tinha uma multidão lá. E como que eles iam levar, né, passar pela multidão e passar pelos fariseus, passar pelos líderes religiosos? Como que eles iam fazer isso? Viram que é uma fé ativa, uma fé em ação? Eles não se acomodaram dizendo, vamos voltar amanhã. Não, não vai dar certo. Eles fizeram algo incrível, né? Subiram talvez para uma escada onde dá o eirado lá, chegou, arrancou, né? Deve ser palhas, né? E não sei o material que era, abriram. Eu fico imaginando Jesus sentado ensinando. Ele olha para cima, o telhado está sendo destruído. E de repente, aquela maca começa a descer, bem aos pés de Jesus, removendo as barreiras. Amados, a fé salvadora, ela não tem barreiras. Ou seja, tem barreiras, mas ela vence as barreiras. Por quê? Porque ela é determinada. É uma fé determinada. Ela ultrapassa os obstáculos, ela vence os obstáculos. Ela chega no seu objetivo, que é os pés de Jesus. E aí, mas também é uma fé evidente, né? Por que é uma fé evidente? No verso 20 agora, ela diz que Jesus, quando viu esse gesto, o que Jesus viu? Fé. Mas a fé não é abstrata? Não é algo que nós não vemos? Não é algo que nós não apalpamos? Na cultura judaica, a fé, ela, né, você não vai encontrar a palavra fé no Velho Testamento. Aliás, só tem um texto que fala fé no Velho Testamento, que é Abacuque. Esqueci o versículo, mas é Abacuque. Uma vez aparece a palavra fé. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, a fé, ela não é algo assim, não é algo, né, abstrato, que você apenas, né, que você não consegue apalpar. Não existe isso no hebraico. Sabe o que é a fé? A fé é algo que você consegue explicar, que você consegue desenhar. Por exemplo, se eu pedisse para a Panambi, que é professora, Panambi, desenha a fé. O que você ia desenhar? Hã? Então desenha a fé. Então, a Panambi vai desenhar a fé, o Claudimir vai desenhar a fé, Raquel vai desenhar a fé. Que desenho que vocês iam fazer da fé? Porque fé não é algo que você consegue desenhar, mas você tem que desenhar. Essa é a visão essa é a visão judaica. Se você falar eu tenho fé, a pessoa vai dizer, peraí, mas a fé ela não é abstrata, a fé é concreta. Você tem que mostrar para mim o que é fé. Eu tenho que entender o que é fé. Entendeu? A fé é algo que você vê. É algo que você consegue visualizar. Então, até tem uma ideia assim, né? De que fé é mais ou menos assim. A pessoa está num rio e ela está se afundando. E quando ela está se afogando assim, ela percebe que passa por ela um tronco de árvore. E o que ela faz? Ela agarra aquele tronco de árvore e não solta mais. A palavra fé tem essa ideia de você se agarrar a alguma coisa e não soltar mais. Isso é fé. Então o que Jesus viu? A fé. Aquela fé que venceu as barreiras, ultrapassou os limites. E viu de repente aqueles homens descendo aquele paralítico até os pés de Jesus. Essa
ação. Isso é fé. É a fé dos judeus. É uma fé que você vê. É por isso que Tiago ele fala o quê? Que fé sem obras. Por quê? Porque você falar que tem fé, mas você falar, eu tenho fé. Tá, mas que fé? Ah, mas você não mostra a sua fé. Essa fé não é visualizada. Isso não é fé, não existe para os judeus isso. Aqui está a fé. Então essa fé é uma fé evidente. E para terminar, né, sobre a fé, a sexta coisa, essa fé é uma fé conjunta, né? Porque o verso 20 diz o quê? Que Jesus viu o quê? A fé deles. Todos eles tinham a mesma esperança, a mesma fé. Todos eles trabalharam juntos, todos eles carregaram o doente, todos eles levaram para colocar os pés de Jesus, todos eles tinham o mesmo alvo, tinham o mesmo objetivo, todos eles subiram lá no eirado, todos eles abriram lá, né, o telhado, todos eles desceram. E aí Jesus diz assim, vendo-lhes a fé. Olha que interessante. E aí, irmãos, depois de uma fé como essa, Jesus, então, agora, vendo-lhes a fé, Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai, antes de curar o paralítico, o que ele vai fazer primeiro? Pecado. Ele vai salvar a sua alma. Parar para pensar? Que muitas vezes a gente busca cura, mas Jesus primeiro ele dá o quê? A salvação. A vida eterna, podemos dizer. Ele dá o quê? O perdão dos pecados. Porque o que Jesus diz? Jesus olha para ele e diz assim, olha, os teus pecados estão perdoados, foram perdoados. Isso quer dizer que ele era uma pessoa pecadora. Aqui deu certo. Na visão dos judeus, deu certo. Os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus não disse, levanta e anda. Sabe por quê? Porque mais do que a cura, ele precisava do perdão. E era isso que ele veio buscar. E era isso que Jesus estava vendo. O perdão dos pecados vem primeiro. E aí, nós vimos semana passada que deu aquela bagunça toda, os judeus ficaram com raiva e aquela coisa toda, e começaram a perguntar, mas quem que é esse cara aí? Quem esse cara está achando que é? Né? Quem esse cara está achando que é? Está dizendo que perdoa pecado, mas só Deus pode perdoar pecado. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, então vocês entenderam quem eu sou? Se só Deus perdoa pecado, e eu estou perdoando o pecado, então quem sou eu? Né? Descobriram quem sou? Eu sou Deus. Mas, irmãos, deixa só para terminar. A palavra perdoado, ela é uma palavra cuja raiz tem a ideia de mandar embora, enviar para outro lugar. É a mesma palavra para divorciar. Então, perdoar seus pecados é pegar os pecados e mandar para bem longe. É divorciar, tirar o pecado das pessoas e fazer um divórcio. Aí também a ideia de perdoados ali é a palavra de remir. Remir quer dizer alguém que vai pagar a dívida. E nós sabemos que Jesus fez isso com o sangue dele. Isso quer dizer que quando Jesus está dizendo, estão perdoados os teus pecados, eu estou remindo por um preço. Por um sangue que ainda não foi derramado, mas que ainda prevalecia o sangue do Cordeiro, né, até então. Mas que apontando para o sangue de Jesus que seria derramado. E a palavra pecado aí, que é mandar embora, tem a ideia não só de errar o alvo, mas tem a ideia da pessoa estar errada, a pessoa estar desviada do caminho de Deus e da lei
do Senhor. O que Jesus fez com seus pecados naquele momento? Ele mandou embora. Vamos dizer que Jesus mandou lá para a cruz. Deixa reservado lá, que daqui a pouco eu vou carregar eles. Jesus tira, Jesus perdoa. E quando Jesus perdoa os pecados, ele salva. Depois que ele salva, o que ele faz? Naquela confusão toda lá, aí ele diz assim, qual que é mais fácil? Dizer, estão perdoados seus pecados ou levanta-te e anda? Aí vem a grande lição do texto. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder aqui na terra para perdoar pecados, eu vos digo, levanta-te e anda. Imediatamente ele levantou e foi para casa louvando a Deus. E as pessoas que estavam ali ficaram totalmente admiradas porque o que Jesus estava fazendo. Mas, irmãos, então, essa fé é uma fé exigida da gente. Mas aí eu chego no meu final dizendo o seguinte. Segundo a visão, né, da Igreja Reformada e segundo a visão da Igreja Presbiteriana, nós entendemos que essa fé, nós não temos essa fé. Essa fé, nós não temos ela. Ninguém tem essa fé. Porque essa fé é dom de Deus. Ela é produzida em nós. Para aquele momento, acreditar no sacrifício de Jesus. Por isso que é fé salvadora. Porque ela vem de Deus, ela vem como fruto, ela vem como dom. Isso quer dizer que essa fé foi colocada naqueles homens, provavelmente também, né? Muitos dizem que o paralítico não tinha fé, mas eu acredito que todos tinham essa fé. Mas essa fé, ela foi gerada. E quando Deus gerou essa fé no coração, Deus estava fazendo o quê? Atraindo essas pessoas até Jesus. Então nós entendemos que quem estava movendo essas pessoas para ter aquela ideia assim, vamos lá e colocar nos pés de Jesus, isso não parte deles. Mas quando Jesus gera essa fé, Jesus está chamando, Deus está atraindo essas pessoas. Então, em um determinado momento que a fé ela é gerada, a pessoa começa a dizer, não, nós precisamos levar o doente e colocar nos pés de Jesus. E esse pensamento é um pensamento que também é produzido. A fé reformada diz que eles não teriam condições de pensar dessa maneira. E aí agora eles pensam isso. Amados, na doutrina reformada também, o qual a Igreja Presbiteriana defende, é que quando, né, Deus coloca essa ideia de levar, então o mover da pessoa até Jesus, de pegar e levar, também é um ato de Deus, operando na vida deles para que eles pegassem e fossem até Jesus. Não é isso que Paulo diz? Que quem opera em nós tanto querer quanto realizar, não é Deus? E aí, quando eles encontraram obstáculo, que não era pouco, aí aquela ideia, vamos subir no eirado e vamos, isso também foi colocado na vida deles. Essa disposição deles abrirem e colocar. Na verdade, aqui muita gente prega o esforço humano para ser curado. Mas o texto está dizendo que não. Criado para esse momento. Por quê? Porque a cura era o instrumento para revelar quem era Jesus. Naquele momento, Deus estava pegando agora o necessitado, agora fazendo dele um instrumento
para que Jesus pudesse então declarar a sua fé, a sua identidade, dizendo, eu sou Deus, o Filho do Homem tem poder. E aí, irmãos, nós vemos aqui toda a honra, toda a glória em Deus, do início ao fim, preparando não só pessoas, mas preparando os meios para que tudo isso acontecesse. Então, logo, eu digo para vocês, irmãos, se nós queremos realmente agradar a Deus, nós temos que sempre pedir para Deus, Deus, é dessa fé que eu preciso. Aquela fé que olha além, aquela fé que resiste, aquela fé que persevera, aquela fé que faz tudo o que é necessário. Por quê? Porque todo o esforço humano aqui é uma capacitação de Deus para chegar até lá. E Deus, ele faz algo maravilhoso. Amém? Vamos fechar nossos olhos?